E de fato é por não se prepararem para cumprir a vontade de Elohim, muitas pessoas desistem no meio do caminho. Não conseguem conviver bem, não conseguem suportar os sofrimentos, as dificuldades, porque não têm em vista o projeto de Elohim, agradar a Elohim. Se todos estivessem procurando agradar a Elohim, como seria? Seria uma convivência tranquila. Mas o que gera os conflitos? Yaakov fala sobre isso, né? O que vocês estão guerreando aí? Não é por causa das próprias cobiças, dos próprios desejos? Vocês pedem e não recebem porque não é segundo a vontade de Elohim, é os desejos da carne. Então, aí os conflitos vão acontecendo e como cada um puxa para um lado, ninguém quer servir. Nosso Senhor Yeshua nos deu uma grande lição a respeito disso, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando ele foi dar aquela lição, né, que ele colocou ali o avental e se ajoelhou para começar a lavar os pés dos discípulos, Kefá logo se opôs. Não, Senhor, não pode fazer isso. Como é que tu vai lavar o meu pé? E aí o Senhor Yeshua disse que se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí então lava tudo. Ele não estava entendendo ali o que estava acontecendo. O Senhor Yeshua estava dando a lição. Depois ele vai ensinar sobre o que eles deveriam fazer. Assim vocês devem fazer também. Servir. E quando todos têm esse coração de servir, de fazer o bem, de dar, de ser agradecido, então não vai haver disputa, não vai haver briga, não vai haver conflito. E mesmo que ambos estejam na justiça, temendo a Elohim, ambos estão num processo de retorno. Tem uma longa caminhada de afastamento de Elohim, e também estamos inseridos num contexto, no meio de um povo que não foi instruído desde cedo a buscar a Elohim, a amá-lo, mas sim a ignorar as suas ordens, seus mandamentos. Inclusive qualquer lei, né? Aqui na cidade, então. E aí as pessoas retornam para o Senhor e aí vão, muitas vezes, constituir um lar, ou já vem com um lar formado. E aí vão surgindo os conflitos. Mas se ambos amam a Elohim e ambos estão buscando a Elohim, ambos querem servi-lo, agradá-lo, ambos vão se ajustando, renunciando a si mesmo, sacrificando o seu próprio ego, sacrificando os seus próprios planos, para que ambos, unidos, trabalhem para cumprir o propósito de Elohim. E aí quando vem os filhos vão entrar também nesse mesmo propósito. Vão aprender a temer e a obedecer a Elohim. E assim o lar vai sendo edificado. Mas isso exige o sacrifício, renúncia, é tempo empregado. E uma coisa que foi um comentário que eu não me lembro onde é que eu ouvi esse comentário, mas é bem interessante e real. E muitas vezes os pais, eles, por conta da conjuntura social, eles são obrigados a pagar alguém para instruir os seus filhos. E esse alguém vivem dizendo por aí que deve ser valorizado. Devem receber um salário melhor, devem ser mais exaltados. Mas quando uma mãe resolve se dedicar a cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, a instruí-los, dizem que ela não é capaz, ou então desvalorizam. Ah, você é do lar? Parece que é uma humilhação, né? Ah, você é do lar? Mas por que eu tenho que pagar alguém que não conhece o meu filho, não vai amar o meu filho como eu amo, fazer pior do que eu faço? Vai largar lá no meio de uma multidão de crianças, um mordendo a cara do outro, um fazendo bullying com o outro, ninguém vai deixar o filho prestar atenção. Se o professor for bom, aleluia, né? E a mãe, o pai, guerreiros ali, lutando pela sua casa para edificá-los no caminho do Senhor. Ah, é só isso?
E a gente vê Satã se levantando contra. Mas não é a questão do mundo, das pessoas. É porque é uma obra satânica para destruir o ser humano, para que o propósito de Elohim não se cumpra. Amados, é muito aprendizado ainda deve acontecer em relação a esse assunto, para que nós não deixemos que Satã destrua a nossa casa, mas que Elohim habite conosco e nos ajude, porque se Arruvá não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Vamos à nossa meditação que eu separei para nós hoje. Se encontra aqui o primeiro texto em Shemot, capítulo 12. Shemot, capítulo 12. Aí nas Bíblias em português aparece Êxodo. Mas o nome do livro, conforme as primeiras palavras que aparecem, é Shemot, significa nomes. Capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 12. É um texto que foi tomado, vem sendo tomado nos estudos pela manhã. O pastor Mário tem trazido esse esclarecimento a respeito deste memorial chamado Pessah, que foi determinado por Yahová para ser celebrado pelos filhos de Israel, para que lembrassem aquilo que Elohim fez por eles ao tirá-los de Mitzrayim. E aqui nós vamos focar no comentário que o pastor Mário também fez nesta manhã, sobre a questão do significado da palavra Pessah e como nós temos que tomar cuidado ao usarmos os dicionários das línguas, né? No caso aqui da língua hebraica, porque muitas vezes o dicionário ele traz explicações tendenciosas, traz explicações que podem te induzir ao erro se você não entender o funcionamento do dicionário, né? De cada dicionário específico. No caso, a gente tem dicionário de português do hebraico para português para hebraico, de várias formas diferentes. Tem aqueles que pegam a raiz da palavra e fazem todo o entroncamento ali das palavras que se originam daquela raiz. Tem aquele que vai trazendo na ordem alfabética, por assim dizer. Tem outros que são mais explicativos, vão trazendo pensamentos de línguas diferentes. Tem outros que são mais resumidos. Então, cada um a gente tem que verificar como é que está sendo tratada ali aquela palavra, para que a gente não seja induzido ao erro. Vamos ler aqui esses primeiros versículos. A partir do versículo 12, eu vou ler até o versículo 15. E eu passarei pela Eretz de Mitzrayim esta laila, ou este laila, esta noite, e ferirei todo primogênito na Eretz de Mitzrayim, desde o Adão até o vivente, ou seja, desde o ser humano até o bicho. E sobre todos os Elohim de Mitzrayim farei juízos. Eu sou Yahová. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a Eretz de Mitzrayim. E este Yom, ou em português, este dia, vos será como por memória. Celebrá-lo-eis por festa a Yahová. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 Yamim, comereis pães asmos. Ao primeiro Yom tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão fermentado, desde o primeiro até o 7º Yom, aquela alma será cortada de Israel. Então aqui são os primeiros versículos que trarei aqui para a nossa meditação, para o contexto onde aparece essa palavra, o nome da festa, né, o Pessah, e aparece também o verbo que dá origem a essa palavra Pessah, que é o verbo passar, que é bem parecido com o significado em português, né? Passar.
Então não é por acaso, né? Passar, português, passar. Aqui no versículo 12, ele fala assim: eu passarei pela Eretz de Mitzrayim esta noite, neste Laila. Esse verbo aí, passarei, é um outro verbo que também traz um significado semelhante, que no caso aqui é o gabar, que é um verbo que significa passar. Aí você, dependendo da preposição do que vem depois, pode ser passar sobre, passar por, passar através. Essa palavra é muito utilizada quando alguém transgride o mandamento de Elohim. Aí Yahuvá fala: transpassou o meu mandamento, transpassou a minha aliança. Ou seja, ele passou por cima da minha aliança, passou ignorando, atropelou a minha aliança. Esse verbo gabar. Então ele aparece aqui, nesse versículo 12. Eu passarei pela Eretz de Mitzrayim e ferirei todo o primogênito, desde Adão até o vivente. E aí no versículo 13 é que aparece a palavra, o verbo passar. Também no português aparece passar. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a Eretz Mitzrayim. Então, Yahuvá ordenou aos filhos de Israel que passassem sangue na verga e nos umbrais da porta das suas casas, para que quando viesse o mensageiro que ia matar os primogênitos em Mitzrayim, quando ele visse o sangue do cordeiro, conforme a ordem de Elohim, ele passaria por aquela casa sem fazer nenhuma mortandade ali. Essa foi a ordem do Senhor. E o verbo aparece aí na expressão passarei por cima. Só que quando a gente vai no dicionário, especialmente no caso do verbo, aqui eu tenho o dicionário, deixa eu até ver como é que é o hebraico, o léxico hebraico e aramaico do chamado Antigo Testamento. E aqui é do Koheler, o autor, né, junto com o Walter também, os autores desse dicionário. Aí é um dicionário bem detalhado e que ele traz como é que é essa palavra, o que essa palavra significa, por exemplo, na língua dos árabes, o que significa na Síria, o que significa lá no aramaico. E aí ele vai fazendo discussões, muitas vezes nem diz claramente qual é o significado da palavra. Ele diz, existe muita discussão em torno dessa palavra e tal. Mas o que eu faço? O que eu costumo fazer? Ele é bom porque ele traz vários exemplos de ocorrência dessa palavra nas Escrituras Sagradas. E aí o que eu faço? Eu pego um por um aquele texto e vou identificar, lendo os textos da Escritura, qual é o significado da palavra, qual é o sentido que está sendo levado ali. E quando você faz esse exercício, você percebe que, na verdade, o dicionário muitas vezes não te dá o significado da palavra. Ele te dá o sentido que ele extraiu lendo o texto, mas muitas vezes ele usa o conjunto de palavras. Ele não diz o significado da palavra em si. Ele diz o significado da expressão no texto. E aí existe uma diferença. O dicionário ele deve dizer para você o significado da palavra. E aí ele pode exemplificar como aquela palavra ela pode assumir sentidos diferentes de acordo com a construção. Mas o dicionário o primeiro significado deve ser o da palavra. Aí depois ele pode dar mais detalhes, para que a pessoa saiba, não, essa palavra tem esse significado. Aí depois você pode mostrar as formas como você pode aplicar essa palavra. Mas muitas vezes o dicionário ele não te diz o significado direto, então isso tem que prestar atenção. Esse é o caso da palavra passar, que aqui no dicionário, nesse que eu citei, ele coloca a maioria dos significados relacionados a mancar, cambalear, usar naqueles textos coxear, vacilar. Mas quando você vai ler o texto, você percebe que ele fez uma mistura. Ele extraiu um sentido do entendimento dele, ao invés de usar o significado da palavra. Vamos aqui
ao versículo 13, nós já vimos que ele fala, vai passar por cima de vós. E a expressão aqui é exatamente essa. Ele usa o verbo passar, e aí depois ele usa o al, que é a preposição sobre, e o sufixo rem, al-ren, significa sobre vós. Então, vou passar sobre vós. Então, coloco o verbo passar e o complemento, que é o sobre vós. Então, passar não significa passar sobre, significa passar. Ele precisa de um complemento para dizer como é que vai ser essa passagem. E aqui ele coloca sobre vós. Aí o dicionário vai dizer para você, o significado da palavra passar é passar sobre alguma coisa. Não exatamente. Depende do que vem depois do verbo passar. Então, é uma explicação importante, né? O pastor Mário mencionou isso, que o dicionário você tem que tomar cuidado. Mesmo porque alguns dicionários eles têm o escritor, ele tem a sua crença, sua religião, seu pensamento filosófico, e aí, muitas vezes, ele vai contaminar o significado das palavras com essas bagagens que ele tem. Vamos a um outro versículo aqui nesse mesmo capítulo em que o verbo, a palavra aparece. Aqui no versículo 23. Novamente aqui aparece o verbo passar em português, só que no hebraico são dois verbos diferentes. Como eu falei, o gavar, ele começa aqui usando o gavar, e depois ele usa o passar. Porque Yahová passará para ferir aos Mitzrim. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, Yahová passará aquela porta. Aí esse verbo passará aquela porta. Passará é o passar. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, ele passaria sobre a casa e não entraria para destruir. E mais uma vez aqui, quando a gente olha no hebraico, tem o verbo e o seu complemento. Passar Yahová al-apetar. Petar. Que significa isso? Passará Yahová sobre a porta. Passará Yahová sobre a porta. Então, o complemento vem até depois do nome de Yahová. Vem o verbo passar. Então, passar, que dá origem a Pessar, significa passar. Outro versículo aqui mais adiante é o versículo 27. Então direis, este é o sacrifício do Pessar a Yahová. E aparece o nome da festa, o nome do memorial. Este é o sacrifício do Pessar a Yahová, que passou. Aqui no português, aqui nessa versão que eu estou lendo, aparece assim, passou as casas dos filhos de Israel em Mitzrayim, quando feriu aos Mitzrayim e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Ou, na verdade, caiu e se prostrou. Passou as casas. Na verdade, a tradução ao pé da letra é como está aqui no hebraico. Passar al-batei. Aparece o al aqui. Passar sobre as casas dos filhos de Israel. Aqui no português que eu tenho aqui, passou as casas dos filhos de Israel. Não, ele passou sobre as casas dos filhos de Israel. Ele não entrou na casa. Porque passou as casas pode dar a entender que ele deu uma passadinha ali dentro, mas não fez nada. Não, ele não entrou. Ele passou sobre. Na casa dos Mitzrayim, não, ele entrou e executou ali o castigo de Elohim. Então, aqui a expressão é passar sobre. Tem o verbo passar e o complemento é sobre as casas dos filhos de Israel. Então, é o significado base desse verbo. Mas aqui no dicionário, a princípio, não aparece esse significado. Mas quando você vai ler os textos que ele indica, dentre eles esse que nós acabamos de ler, em Shemot, vamos ver outro aqui que é de 1 Reis, 1 Melahim,
Melahim Aleph. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 26. Apenas para dar um contexto aqui, vamos ler a partir do versículo 21. Que tem algo interessante aqui também. Vou ler até na versão aqui corrigida, para não passar logo direto a tradução que eu tentei fazer, né? E aí os irmãos vão perceber a diferença. A partir do versículo 21, vamos até o 26. Então Eliarro se aproximou-se de todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Jeová é Elohim, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, não respondeu o povo a ele palavra. Então disse Eliarro ao povo: Só eu fiquei por transmissor de Jeová, e os transmissores de Baal são 450 varões. Deem-se-nos, pois, 2 bois, e eles escolham para si um boi e dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro boi, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Elohim, e eu invocarei o nome de Jeová. E há de ser que o Elohim que responder por fogo, esse será Elohim. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. É o desafio. Agora é para valer. Vamos ver a realidade, não o que dizem a respeito. E disse Eliarro aos transmissores, aos profetas de Baal: Escolhei para vós um boi, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Elohim, e não lhe metais fogo. E tomaram o boi que lhes dera, e o prepararam. Invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem quem respondesse. E aí, deixa eu voltar aqui para a versão. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Então, versículos 21 e 26 estão aí as ocorrências do verbo passar, que eu quero comentar com os irmãos. Aqui no versículo 26 fica mais claro esse mesmo significado que aparece lá em Shemot, que é passar, aí com o complemento al, é passar sobre. E tomaram o boi que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal, e não houve voz nem resposta, e passavam sobre o altar que fizeram. Na versão, por exemplo, corrigida e fiel, ele coloca: e saltavam sobre o altar que tinham feito. Mas passar não significa saltar. Então já houve um erro aí de tradução. Mas não é a mesma coisa? Passar sobre um obstáculo é diferente de saltar. Então, a tradução tem que respeitar a palavra que está sendo traduzida. Não pode mudar o significado. Deixa eu ver aqui outro. Na revisada também coloca saltavam. Aqui na atualizada. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Olha só, totalmente diferente. Agora eles estão manquejando, então colocou aqui o verbo passar como se fosse o mancar, manquejar, e ainda colocou outro verbo que não existe no hebraico, se movimentando ao redor do altar. Então eles não estavam se movimentando ao redor do altar. Eles estavam passando sobre o altar.
Aí até o saltar sobre o altar está mais coerente com o que eles estavam fazendo. Estavam passando por cima do altar. Então a atualizada aqui modificou bem. E tem aqui, essa aqui qual é? Revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Aí está colocando, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Também no hebraico não tem saltar em volta do altar. Eles faziam sobre o altar. Então, existe essa expressão em volta, circular, circundar no hebraico. Não tem por que acrescentar aqui. Na CNBB, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Olha, já apareceu dançar aí. Então, a gente vê o problema. Pode ser que cada um desses está consultando o dicionário que traga esse significado. Passar é dançar, passar é saltar, passar é se movimentar ao redor. Mas qual é o significado real? A importância de a gente conhecer, estudar e, acima de tudo, ter o sopro sagrado para nos fazer entender. A gente vai comparando a escritura com a escritura e vai vendo, descobrindo o real significado das palavras. A difusora também, que é uma versão católica também dos capuchinhos, ele traz dançavam à volta do altar que tinham levantado. E, finalmente, a literal do texto tradicional, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Finalmente não, ainda tem a pastoral aqui, que ainda acrescenta mais ainda. Ó. É até engraçado, mas não se ouvia nenhuma voz, nenhuma resposta. Apesar de dançarem, dobrando os joelhos ao redor do altar que tinham feito. Aí acrescentou, misturou tudo aqui. Apesar de dançarem, dobrando os joelhos ao redor do altar que tinham... Como é que é? Dançar ao redor do altar, dobrando os joelhos. Então fica mais difícil ainda de entender. Mas, conforme aqui a palavra que nós temos visto, passar, que é passar, ele coloca o verbo passar, al-misber. Misber é altar. Sobre o altar. Então, passavam sobre o altar que tinham feito. Então, era esse o movimento que eles faziam. E aqui no versículo 21, é uma outra aplicação desse verbo, mas que é mais difícil de você associar, porque ele está colocando aqui agora cochear. Né? Nas versões aí no versículo 21, quando Eliarro vai falar, ele usa a expressão aqui na Corrigida Fiel, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aí, cochear. Né? Então, você está vacilando, está mancando. Seria uma expressão aí sinônima. Aí você vai andando nas versões aqui, na CNBB coloca, até quando andareis mancando de um lado e de outro? Deixa eu ver outra diferente aqui. Na NVI, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Na Pastoral, até quando vocês vão mancar com as duas pernas? Então, tirou aqui a opinião, pensamento, né? Entre dois pensamentos ou entre duas opiniões e colocou mancar com as duas pernas. Aí você já fica assim, qual é a versão correta? Brasileira, até quando claudicareis para duas partes? Até quando claudicareis para duas partes? A parte boa é que você vai consultando cada palavra dessa no dicionário e vai enriquecendo o teu vocabulário, né? É claudicar, é cochear, é manquejar. Mas na tradução que eu fiz aqui, dessas palavras, ficou assim. Aproximou-se Eliarro de todo o povo e disse, até quando vós passareis sobre dois galhos? Se Arruvá é o Elohim, andai após ele, ou segui-o. Se é Baal, andai após ele. Porém, não respondeu o povo a ele palavra. Aí eu falei, até quando vós passareis sobre dois galhos? Que é a expressão ao pé da letra, aqui, é Ad Matai,
atem posserrim, ou sereis passadores sobre 2 galhos ou 2 ramos. Aí eu tenho que explicar essa palavra aqui que aparece galhos, né? Que é segpim, no plural, né? De sagap. Galhos, ramificações, fissuras. O verbo ele tem o sentido de ramificar, dividir, fissurar. Ou seja, você tem ali 2 vertentes se abrindo. E a imagem que me veio quando eu li esse texto aqui, quando fiz essa tradução, é daquela expressão que usam, pulando de galho em galho, né? Que a pessoa não para quieta. Ela tá, o galho aqui não tá bom, eu vou pular para o outro. Então, foi a expressão que me veio à mente. Até quando vós passareis sobre 2 galhos, sobre 2 ramificações, vão ficar pulando de um lado para o outro, sem se decidir. E é exatamente isso que Eliarro está colocando. Essa é a ideia que ele está passando. Vocês não se decidem. Ou vocês servem a Yahuvá, ou ele é o Elohim, ou é Baal. Vocês têm que se decidir. Não adianta dizer que são povo de Yahuvá, mas quando vão fazer as suas oferendas, vão fazer os seus sacrifícios, é para um ídolo. Então a expressão aqui do passar é passar de um lado para o outro, de uma ramificação para outra, ficar pulando de uma para outra. Então é o mesmo sentido aqui sendo aplicado, só que com um outro significado, né? Sentido ali na expressão. Por isso que eles colocaram, até quando cocheareis, manquejareis, vão ficar vacilantes. Mas é uma ideia semelhante, mas não é a tradução da palavra passar. Ao pé da letra aqui ele coloca que está passando de uma ramificação para outra, de um galho para outro. Eu tenho 2 caminhos, mas eu quero ficar andando nos 2 caminhos. E nós sabemos que o Senhor Yeshua ensinou sobre isso também ao povo de Israel. Quando ele veio aqui, ele usou a expressão, não podeis servir a 2 senhores. Isso a gente encontra ali em Matitiarro 6:24. Matitiarro 6:24. Quando ele está ensinando ali no agrupamento, Matitiarro fez esse agrupamento dos ensinos do Senhor Yeshua. Quando ele está falando sobre não estocar as vossas riquezas nas entranhas da Eretz, ele termina esse trecho aqui falando, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Ou seja, eu não posso ficar passando de um galho para outro, de um caminho para outro, ficar vacilando, né? de um lado para o outro. Eu tenho que me decidir. Elohim, ele não vai aceitar coabitar num coração que está entregue ao mundo. Ou a casa vai ser habitada por sopros malignos, ou a casa vai ser habitada pelo sopro de Elohim. Não há como haver parceria, não há como haver uma convivência pacífica, como Shaul também ensinou aos coríntios. Né? Que unidade há entre a luz e as trevas? Entre ungido e Belial? Então, assim também, nós não podemos servir a 2 senhores. Eu preciso tomar a minha decisão, escolher o caminho. E aí, muitas vezes, a pessoa fica querendo aproveitar boa parte dos 2 lados, né? Não, eu vou aproveitar os prazeres da carne e, ao mesmo tempo, vou aproveitar os benefícios, as bênçãos de Elohim. E aí vive uma vida dupla. Dentro do trabalho eu sou de um jeito, fora do trabalho eu sou de outro. Dentro no meio da assembleia, quando eu estou cultuando ao Senhor, eu sou crente. Mas saiu ali para a rua, eu tenho que me esconder, me disfarçar. Elohim não quer que vivamos assim, passando de um galho para outro. Nós precisamos escolher o caminho. E ele, quando vai propor ao povo de Israel ali no deserto, vamos ler aqui Devarim, aparece aí
nas Bíblias em português, Matitiarro, Mateus, e Devarim aparece Deuteronômio. Devarim significa palavras, são as palavras finais de Moshe ao povo de Israel ali no deserto, que estão descritas no livro Devarim. E aí, quando chega no capítulo 30, já caminhando para o final das palavras, Moshe vai chamar o povo à decisão. A mesma decisão que Eliarro cobrou do povo. Até quando vós passareis de um galho para o outro? Ficareis pulando de galho em galho? Moshe vai falar assim: Veis aqui, hoje, te tenho proposto a vida, Devarim 30, a partir do versículo 15, até o 20. Veis aqui, hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames a Jeová, teu Elohim, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E Jeová, teu Elohim, te abençoe na Eretz, na terra, a qual passais a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, vai pular para outro galho, para outro ramo, e não quiserdes dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros Elohim e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os Yamim, os dias, na Eretz, a que vais passando Iardém, para que entrando nela a possuas. O Shamaim, o céu, e a Eretz, a terra, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando a Jeová teu Elohim, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus Yamim, para que fiques na Eretz que Jeová jurou a teus pais, a Abraham, Isaac e Jacó, que lhes havia de dar. Então, Jeová propõe aqui a decisão. E uma coisa a se observar aqui nessas palavras é que Jeová, ele deixa cada um escolher. Aí vem o desavisado, Elohim me deu o livre-arbítrio. E aí ele se apega a esse livre-arbítrio achando que não vai ser cobrado pela sua decisão. Jeová te deu a opção. Eu tenho a vida. Se você quiser a vida, você tem que amar Jeová. Me ame. Guarde os meus mandamentos, estatutos e juízos. E assim você vai viver, se multiplicar e ser abençoado. Agora, se você escolher a morte, só que você não vai ouvir ninguém dizendo isso. Você prefere a vida ou a morte? A vida, claro. Você quer viver ou morrer? Você quer morrer agora ou continuar vivo? A maioria das pessoas vai dizer, eu quero continuar vivendo. Mas ela não sabe que ao virar as costas para Elohim e escolher outro caminho fora do proposto por Elohim, ela está escolhendo a morte. Ela está escolhendo a maldição. É como foi ensinado, tem sido ensinado, né? A pessoa vai celebrar o Pessah ao invés de celebrar a ceia. Ela vai trazer à memória algo que era para o povo de Israel, ao invés de trazer à memória algo que é para ela mesma, para a sua salvação, para a salvação da humanidade. Trazer à memória o sacrifício de Yeshua. Ela não sabe que ao escolher fazer algo que Elohim não mandou ela fazer, ela está escolhendo o caminho da morte, da maldição. Ainda que pareça estar fazendo algo para Elohim. Então eu não posso ficar em cima do muro, indeciso. Não, tem uma bifurcação aqui, para que lado eu vou? Não, vou seguir o caminho do meio. Vai cair no abismo. Ou vai bater lá na divisória. Vai capotar. Tem que escolher, tem que decidir. E arcar com as consequências da decisão. Jeová, ele cobra, né? Ele fala assim, tenho te proposto. Se você escolher o caminho da vida, você vai então me amar, guardar os meus mandamentos e eu vou te abençoar. Agora, se não, o Shammai e a Eretz são testemunhas.
eu dei a vocês o conhecimento do resultado de cada decisão. Não adianta depois dizer, mas eu não sabia, ninguém me avisou. Então esse é um texto em que Arruvá cobra a decisão do povo, assim como lá Eliarro coloca diante deles. Até quando vós passareis sobre dois galhos, duas ramificações, dois ramos? O verbo passar. Ficar passando de um lado para o outro, sem se decidir. E eu escrevi aqui: quem quiser servir a Elohim deve estar disposto a sofrer, pois o conflito com as trevas é inevitável. Vamos ler aqui alguns textos para encerrar. 2 Timóteo, segunda carta de Shaul a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 12. É um texto em que Shaul está relembrando a Timóteo a sua trajetória de aprendizado e como ele deve estar preparado para que venha adiante. Porque aqui já nessa segunda carta a Timóteo, Shaul já estava de prontidão para se encontrar com o Senhor. Ele diz assim: tu andaste nos meus calcanhares, nas veredas da minha instrução, nos caminhos da minha vida, no abundar das minhas faces, na minha emuná, na longura do meu sopro, no meu amor, nas cargas da minha alma, nas perseguições, nos apertos que sabes que me cercaram em Antioquia, em Icônio e em Lustra, quando ali fui perseguido pelo meu pescoço, até que me livrou o Senhor de todos os meus perseguidores. Porque não serão todos os que têm prazer na vida do temor do Shammai em Yeshua, ungido, perseguidos. Está bem diferente aí, né? Normalmente esse texto aí que a gente conhece é: e também todos os que quiserem viver piamente em Yeshua ungido padecerão perseguições. A tradução que eu fiz aqui do texto de Salmson ficou assim. É uma pergunta, né? Um questionamento. Não serão todos os que têm prazer na vida do temor do Shammai em Yeshua ungido perseguidos? Então é um resultado inevitável, dado que nós estamos num mundo em que ainda coabitamos, convivemos com pessoas que estão nas trevas. E, obviamente, as trevas se levantarão contra aqueles que decidiram andar na luz. Outro texto, Matitiarro 10, 16 a 22. Matitiarro, Mateus 10, 16 a 22, diz assim: eis que eu vos envio como um rebanho no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem defeito como as pombas. Guardai-vos diante dos filhos do Adão, porque eles vos prenderão para as mãos do Sanhedrim, o tribunal dos Yehudim, e surrarão com açoites nas casas de ajuntamento. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos Goim, as nações. E quando vos entregares, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o sopro de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E, odiados de todos, sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é o conflito. O Senhor Yeshua falando aí para os discípulos. Essa é a situação. Mas, de acordo com a sua decisão, você persevera até o fim, crendo, se alimentando da esperança de Elohim, ou caindo pelo meio do caminho. E para encerrar, amados, o texto de Yohanan, capítulo 16, versículo 33. Yohanan, parece aí João, capítulo 16, versículo 33.
o Senhor Yeshua, falando aos seus discípulos, disse assim: eu, com estas palavras, venho informar a vós que em mim Shalom haverá para vós. Plenitude. No mundo, aperto vos virá, mas cingi-vos de força. Eu resisti ao mundo. É a palavra do Senhor para os seus discípulos, dizendo para eles que cada escolha que nós fazemos trará consigo o seu sofrimento. Se você escolhe abandonar o Senhor, virá o sofrimento da carga dele, do peso dele sobre a cabeça da pessoa. A queimadura de Elohim permanece sobre ela. Mas se a pessoa escolher seguir a Elohim, ela vai ter a proteção de Elohim, a presença de Elohim, mas vai atrair o ódio do mundo. E aí precisa aguentar esse ódio, aguentar esse sofrimento, aguentar a privação, a renúncia até o fim, para que possa ser salvo. Mas que não haja em nenhum de nós aquele coração de ficar toda hora olhando para o outro ramo, para o outro galho. Aquele galho ali está melhor. Aquele ali parece ser mais seguro. Aquele ali parece ser mais verdinho, folhas mais verdes, mais frutífero. Eu vou pular para lá. Se a Yahová é o Elohim, seguiu. Se Baal, seguiu. Amém, amados? Que Elohim vos abençoe.